dia a nossos irmãos e irmãs que nos assistem, nos acompanham nesse nosso culto hoje, que é o culto de domingo após Epifania. Epifania, nós celebramos, segundo o nosso calendário cristão, na quinta-feira, dia 6, quando lembramos aquele momento histórico da visita dos magos do Oriente para o menino Jesus em Belém, que foram assim guiados por uma estrela até lá, e aí manifestou-se aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não eram da tradição de Israel, né, a mensagem da salvação de Deus. Então, Epifania é o grande símbolo de que a mensagem de Deus ao mundo não encontra barreiras raciais, culturais, sexuais, nenhuma barreira. Jesus, ele veio para todos. Não existem pessoas na humanidade diante de Deus privilegiadas, no sentido de que são mais importantes do que outras. Todas recebem, assim, a mensagem da salvação, ou seja, a mensagem da salvação é para todos. E isso, então, fica muito bem marcado nesse momento histórico do Dia dos Magos do Oriente, que nós celebramos no dia 6 de janeiro, ou seja, né, nessa semana que passou, na quinta-feira. E nós queremos hoje, nas nossas leituras bíblicas, utilizar aqueles textos específicos do dia de Epifania. E o salmo desse dia é o Salmo 72. E queremos destacar nesse momento o versículo 12, porque ele acolhe ao necessitado que clama e também ao aflito e desvalido. Portanto, vamos iniciar esse nosso momento sagrado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso socorro bem presente, particularmente nas tribulações. E se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, em oração, vamos agora confessar a Deus humildemente que precisamos e dependemos de sua misericórdia, do seu perdão, da sua graça manifestada no menino Jesus a todas as pessoas, a mim, a ti e a todo o mundo. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos, somos impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer. Por isso nós merecemos a tua eterna condenação. Mas te suplicamos, ó Deus, que por amor de Jesus Cristo não nos condenes, mas tenha misericórdia de todos nós e nos console com o perdão e com a presença do teu Espírito Santo. Amém. Por isso, queridos irmãos, se esta foi a tua oração, confessando assim os pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nós queremos ler parte do Salmo 72, que é o salmo escolhido para esse dia importante da Epifania, que celebramos na quinta-feira passada. É o Salmo 72, queremos ler dos versículos 11 a 13. E todos os reis se prostem diante dele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Senhor Deus, nós te suplicamos que assim como a estrela de Belém, ela brilhou e guiou os magos até Jesus, que o adoraram e entregaram presentes cheios de esperança, de fé e de perdão. Nós te suplicamos também que a tua palavra, como uma estrela sempre presente na nossa vida, possa também sempre nos apontar para o verdadeiro caminho, que é Jesus, e tudo aquilo que ele significa como Salvador. Salvador, guia, príncipe da paz, que nos conduz ao caminho da justiça, do amor, da misericórdia e da esperança. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos isso. Aquele que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos ler agora um texto do Antigo Testamento que nós encontramos em Isaías, profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6, onde lemos: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso,
e publicarão os louvores do Senhor. Esse é um texto do profeta que assim, de uma certa forma, prevê tudo o que acontece com o cumprimento da promessa de Deus de enviar o Messias a toda a humanidade essa representada pelos magos do Oriente, que vêm até Belém para adorar o menino Jesus, trazendo-lhe presentes os seus tesouros. Nós queremos ler também a epístola escolhida para esse dia que celebramos na quinta-feira de Epifania, que encontramos em Efésios 3, onde destacamos os versículos 1 a 6. Efésios 3, 1 a 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Deus em Cristo Jesus. Assim termina esse texto em que mostra que uma nova face de Deus, ainda desconhecida no Antigo Testamento, agora se torna clara em Jesus Cristo, que ele veio representando a vinda salvadora de Deus, não apenas a um determinado povo, mas cumprindo assim a promessa de Deus ao pai Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Portanto, em Jesus, nós não encontramos mais nenhuma barreira. Essa é, digamos, a nova revelação feita a partir dele, a partir de Jesus, a partir do Príncipe da Paz que veio para todos. Nós queremos ler o Santo Evangelho, escolhido para o dia de Epifania, que encontramos em Mateus 2, 1 a 12, onde lemos: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes:
e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, e regressaram assim por um outro caminho. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Vamos unir nossas vozes e confessar aquilo que cremos de forma resumida nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bem, nós queremos rapidinho refletir sobre as palavras essas do Evangelho, sobre a importância de celebrarmos esse dia que lembra os Reis Magos e tudo o que isso significa. Em primeiro lugar, fica bem claro o que nós já antes colocamos, que Deus, na verdade, veio em Jesus para todos. Isso é muito importante. Não existem privilegiados. Todos estão no mesmo nível, todos são pecadores, todos nasceram em pecado, herdaram a corrupção que contamina a vida de todo mundo, de todas as pessoas. Ninguém está livre disso, é da nossa natureza humana. Errar não é algo extraordinário. Errar, pecar, é parte da natureza, é da natureza humana. Corrompida, caída, nós herdamos isso, está dentro de nós. Ninguém precisa ensinar o outro a fazer nada de errado. Nós o fazemos já por simples estado natural. E isso é igual em todas as pessoas. Claro que algumas desenvolvem o mal dentro de si de uma forma um tanto quanto mais radical, de acordo com os contextos que acaba vivendo, com as ambições que acaba desenvolvendo, com a violência que acaba cultuando. Então, há uma diferença entre pessoas que são, digamos assim, mais solidárias e outras menos. Mas isso, no fundo, não faz grande diferença em relação ao potencial destrutivo que está no coração de qualquer um. O potencial destrutivo do ser humano é igual em todos.
né? Alguns o utilizam de uma forma mais plena e outros, por uma série de razões, educação, contextos e tal, talvez não utilizam esse potencial na sua plenitude, como alguns líderes, digamos assim, mundiais, infelizmente mostraram esse potencial na sua dimensão máxima, talvez poderíamos considerar, como imperadores romanos como Nero, que dizem que incendiou Roma e tocou a sua lira, né? O povo sofrendo e ele fazendo poesia e cantando, numa crueldade sem fim. Nós poderíamos citar aqui também o exemplo do líder político e militar Hitler, que jogou a humanidade numa guerra mundial, e não só isso, principalmente em função do genocídio praticado contra um povo, contra os judeus, né? Contra uma cultura, digamos assim, contra uma religião. Enfim, né? São exemplos desse potencial destrutivo maior do ser humano. Mas esse potencial, ele existe em cada um de nós, né? E cada um de nós poderia ser alguém bem pior do que as aparências muitas vezes mostram, e dos entraves, digamos assim, dessa violência que está no nosso coração, que nos foram colocadas, graças a Deus, devido à cultura, os relacionamentos, a educação, e principalmente, é claro, a religião, seja ela qual for, inclusive, ela tem sempre esse objetivo, né, de frear, né, esse potencial destrutivo. Nesse sentido, todas as religiões, em geral, elas têm sua utilidade, porque, no fundo, o objetivo delas é frear esse potencial destrutivo do ser humano contra e desestabilizar, assim, as comunidades humanas. Portanto, nós, diante de Deus, estamos na mesma situação. E Deus, olhando com misericórdia, prepara um plano, né, de salvação para todos, através do seu Filho Jesus, que ele já havia prometido. Alguns, inclusive, interpretam alguns acontecimentos lá no Gênesis, já uma palavra de Deus em Gênesis, como sendo o primeiro evangelho, a primeira promessa do Messias, que depois é renovada ao longo de todo o Antigo Testamento e finalmente acontece. E tudo aquilo acontece já com previsão, quando Deus diz para Abraão que ele teria um filho e que teria um descendente e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Existiria a possibilidade de bênção para qualquer um, não só para Israel, não só para um povo e uma cultura específica. Isso então se revela de forma plena ao nascer Jesus. E os magos do Oriente então representam isso muito bem, né? Segundo a tradição, um era negro, né? Outro asiático, outro não tenho lembrança agora, mas enfim, representando as raças, né, humanas, né? Todas elas iguais, digamos, diante de Deus e igualmente necessitadas do amor e da misericórdia e da graça de Deus. Eu acho que para os cristãos isso deve ter um impacto muito positivo no sentido de nós sermos contrários a toda forma de discriminação, a toda forma de racismo, né? A desqualificação, digamos, muitas vezes, também sexual, digamos, particularmente da mulher, né, que em muitos países, especialmente aqui também no Brasil, tem sofrido muito em função do machismo exacerbado que nós muitas vezes vivenciamos, infelizmente, em nosso país, né? Então, todos são iguais. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele coloca isso muito claro nos seus textos, né, sagrados, quando ele escreve para as diferentes comunidades pelas quais ele passou.
né? Não há mais diferença entre rico e pobre, entre judeu, entre grego, entre homem e mulher, porque todos são iguais, todos são um, né, diante de Deus. Então, nós precisamos nos posicionar sempre contra toda forma de discriminação, né? Porque assim é com Deus. Assim Deus se revela a partir de Jesus Cristo. Porque todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, né? Então, a nossa condição, pelo potencial destrutivo, nos iguala, né? Pelo potencial destrutivo, nós estamos igualados a Gengis Khan, a Nero, a Hitler e a outros bandidos e traficantes e pessoas violentas, né, que tanta destruição e tanto mal causam à humanidade. Então, isso não é apenas uma violência de uma pessoa, isso é uma violência da humanidade, né? Desse potencial destrutivo com o qual nós precisamos continuamente lidar, e Deus nos entregou a fórmula perfeita para isso a partir de Jesus Cristo, né? Que em primeiro lugar nos perdoa, mas não é um perdão apenas como uma declaração, é um perdão que é poder, que afeta, né? E que controla, né, com a presença do Espírito Santo, esse velho ser destrutivo que está dentro de nós e que produz tanto mal, digamos, para a humanidade, para o próximo, e o mundo que está aí nos mostra muito bem, né, as relações de miséria, de injustiça, de violência e de exploração nos mostram muito bem a condição desse potencial destrutivo do nosso coração. Então, essa é, digamos assim, a mensagem principal que nós encontramos nesse dia, digamos assim, de reis magos, dos homens sábios do Oriente que foram guiados por uma estrela até Belém. E outra lição importante é a própria estrela. É preciso ser guiado, né? Isso é uma coisa fora de nós, né? Os magos não seguiram simplesmente um instinto, né? Uma voz apenas do coração. Eles seguiram uma estrela, né, que Deus colocou lá. E nós sabemos qual é a nossa estrela que nos guia. A nossa estrela que nos guia é a palavra sagrada. São as escrituras sagradas. Está ali na Bíblia, né, o que precisamos saber. Nós não precisamos de revelação nova. Nós não precisamos que um anjo nos apareça e nos diga coisa nova. Nós não precisamos que Deus nos inspire novamente, né? Cada detalhe na nossa vida que Deus fique nos mostrando por revelação, né? Nós acreditamos que, salvo uma exceção extraordinária, né, que a revelação toda ela já foi nos dada e ela é absolutamente suficiente para apontar para Jesus, para nele receber a força do perdão do Espírito Santo e assim viver uma nova condição de vida. Então nós temos isso. Então, a estrela nossa hoje, que nos guia até Jesus, que aponta para Jesus, o príncipe da paz, não é o príncipe do ódio, da violência, da vingança, da opressão, né? Não, ele é da paz, né? Assim como nós fomos pacificados com Deus, queremos viver em paz também nós, entre nós homens. E viver em paz não é só uma declaração de boca, é uma atitude. Na busca da justiça, na busca da igualdade e oportunidade para todas as pessoas da mesma forma. E aí outra coisa importante são os presentes, né? Eles dão presentes para Jesus, e dão presentes caros. Qual é o nosso presente, né? É claro que o nosso presente maior é o nosso coração, né? É a nossa mente, né? Que nós é oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo agora, né? É oferecer a nossa vida, as nossas ações, nossa profissão, nossas habilidades, nossa capacidade de raciocínio, de pensar, de produzir, de fazer, né, para Deus. E como é que nós oferecemos isso a Deus? Servindo o nosso próximo, né? Tendo uma nova atitude em relação a esse mundo, construindo assim
um mundo habitável, né? Digamos, um mundo melhor, mais justo, mais digno, mais bonito, menos degradado, inclusive ambientalmente também, né? Essa é a missão primeira que Deus deu para Adão, cuidar do paraíso. Depois a segunda missão acontece quando ele lhe dá a Eva, serem auxiliares, né? Então a cooperação. Então são duas grandes as missões que Deus entregou para a humanidade: cuidar do mundo e cooperar, né? A cooperação. E com Jesus Cristo, né, ele nos mostra que isso é possível a partir da salvação que ele nos dá por graça, pela fé em Jesus. E os presentes, na verdade, foram diferenciados: ouro, incenso e mirra. Alguns estudiosos, eles veem nesses presentes um significado, um símbolo muito grande. Ouro era presente de reis. Então eles reconhecem Jesus como rei, né? Reconhecem Jesus como rei. Incenso era utilizado pelos sacerdotes que queimavam os incensos, aquela fumaça subia ao céu, aquele aroma invadia de forma agradável o ambiente e representava assim, digamos assim, o ofício sacerdotal. Ele é sacerdote, que tem também um sacrifício a oferecer a Deus que sobe agradável, que foi o fato de ele ter cumprido a lei em nosso lugar e ter carregado sobre as suas costas os nossos pecados, e com um cordeiro foi imolado, não sobre um altar, né, de sacrifício, mas imolado na cruz. Então parece que esse presente, ele lembra que os magos do Oriente reconheceram Jesus como rei, como Senhor, como Deus, mas também como um sacerdote que veio para sacrificar alguma coisa importante. E ele sacrificou de fato a sua vida. E aí a mirra era um perfume que se utilizava principalmente em sepultamentos, para que o corpo sem vida não cheirasse mal, né? Então parece assim que nesse presente eles também, porque as mulheres, quando foram na sepultura, levaram perfumes para o corpo de Jesus, né? E aí encontraram a sepultura aberta porque Jesus havia ressuscitado. Mas era a mirra utilizada então também com essa finalidade. Então parece assim que os magos do Oriente também entenderam que ele veio para morrer, né? Ele veio para o sacrifício, né? E é de fato isso, né? Jesus significa o nosso rei que guia, que nos orienta, que nos conduz. Nós estamos no seu reino, portanto estamos sob seu domínio agora através da fé. Mas ele também é um sacerdote, né? A importância do seu sacrifício que ele fez na cruz pelos nossos pecados, e ele também veio para dar sua vida por nós. Então, pela sua vida, nós temos vida e salvação. Por isso, esse é um momento que nós não podemos deixar em branco, né? E precisamos lembrar também desse acontecimento histórico que tem todo um significado, que tem todo um sentido muito importante para a nossa vida cristã. E que esses sentidos, portanto, não sejam perdidos, mas que eles estejam sempre presentes na nossa vida e reconheçamos, assim, que todos são iguais, todos dependem da graça e da misericórdia de Deus, que nós temos uma estrela, que é a palavra, que nos guia até Jesus, não tem outra forma, que nos guia até Deus, né? Porque ninguém chega a Deus sem Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, na verdade, a estrela é a palavra que se fez carne, que é Jesus, que nos guia, que nos ensina, que nos instrui e que nos leva para Deus. Não tem outro caminho para Deus a não ser Jesus, outro caminho para a salvação que não seja o seu Filho Jesus Cristo. E finalmente, né, os tesouros, né, ele veio, ele domina, ele comanda a nossa vida, ele também é o nosso representante religioso, digamos assim, que nos leva a Deus através do sacrifício dele próprio. E finalmente ele morreu, mas não ficou na morte, ressuscitou, e a vitória, essa é nossa também nele. E essa vitória significa perdão, vida e salvação, que enche a nossa vida de fé, esperança
e amor. Que assim seja, que Deus abençoe com sua misericórdia e graça a todos nós e que possamos sempre nos manter fiéis nessa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, mantém-nos sempre fiéis a Ti, na palavra, que possamos sempre encontrar na Tua Sagrada Escritura a orientação, a estrela, a luz que nos conduz a Jesus, que nos conduz a Ti, que nos conduz à salvação, enfim. Bondoso Deus, nós Te pedimos que possamos também dedicar a nossa vida a Ti e entregar o nosso maior presente, que é a vida que na verdade é Tua, e duplamente Tua, porque Tu a criaste e porque Tu também a redimiste em Jesus Cristo. Isso Te pedimos e Te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.